Boa tarde, meus amores, tudo bem com vocês? Vamos dar início à nossa aula de história, mas vamos corrigir a nossa atividade, que ficou na página do livro 51. Vamos abrir nosso livro, na página 51. Na página 51, que foi o... Deixa eu aproximar do livro. Isso. Aí, ó, na página 51, é sobre a página 50, né? Que foi cada cidade, o tema foi cada cidade a uma história. Então, vocês iriam responder. Está até respondido aqui, só no jeito, ó. Vamos todo mundo acompanhar aí, abre o livro aí, vamos todo mundo acompanhar, ver se deu certo aqui as respostas com a minha com a de vocês. Releia a história de Blumenau na página 28. Compare com a história do Ouro Preto, de São Paulo. E, em seguida, identifique e registre as principais semelhanças entre elas. Então, registrei aqui, assim, coloquei assim. As 3 cidades eram habitadas por povos indígenas, antes da chegada dos povos que não tinham origem. É isso? Então, aí está botada a resposta. E o 2, a questão 2, qual eram os povos de origem indígena que habitavam as regiões abaixo? Aí tinha que a região de Blumenau era o quê? Caigã e Choclé. E a letra B, Ouro Preto, qual era? Caipós, Purus, Maxcali e Cataguases, entre os outros, não é isso? E a letra C, que foi em São Paulo, né? Qual era? Era Tupiniqui e Guaianá, entenderam? Então, era esses aí, era o povo que habitava naquela época, na região abaixo, era essa região aí, esse povo aí, ok? Então, quem fez, pode fazer, quem não fez, me mande, já está respondido aí, já está só no jeito, ok? Então, vamos dar início à nossa aulinha de história, vamos lá. Então, nós vamos dar continuidade ao nosso assunto, né? Que nós estamos continuando, né? Nós falamos sobre, na aula anterior, nós falamos sobre a cidade, né? Cada cidade é uma história. E agora nós vamos para a página do nosso livro, na página do nosso livro 52. Nós vamos continuar, né? Algumas marcas do passado, né? Hoje vamos fazer essa leitura todo mundo junto, né? Vamos falar um pouquinho sobre algumas marcas do passado. O passado é aquilo que já passou, né? Então, a gente vai falar hoje sobre o passado. Ó, vamos ler todo mundo junto. Ó. Em muitas cidades é possível encontrar ainda hoje vestígios, costumes e tradições das comunidades que originaram. Esses vestígios trazem informação do passado. Então, esses vestígios aí, eles trazem informação do passado, daquilo que já passou. Ou seja, revela como vivia a sociedade de outro tempo, compondo parte de sua memória. E alguns deles se tornaram patrimônio histórico-cultural. Nós vamos ver essas imagens aqui, e essas imagens aqui, elas estão retratando algum patrimônio histórico cultural. Veja aqui, vamos ver de onde essa imagem aqui, qual é o patrimônio histórico cultural que está retratando nessa imagem aqui. Observe aí, vamos ver aqui, que é a Praça Tiradentes, né? Que é Ouro Preto, Minas Gerais, em 2014. A cidade de Ouro Preto foi tombada pelo intuito do patrimônio histórico e artístico natural em 1938. Então, aí, né, essa cidade aí, essa de Ouro Preto, que é em Minas Gerais, ela foi o quê? Um patrimônio histórico. Veja aí como é que ela era naquela época, né, de 1938.
Veja aí a igreja, né? Outras coisas aí mais diferentes, não é isso? E nessa outra imagem aqui, nós vamos observar também outro patrimônio histórico. Vamos ver de onde está falando esse patrimônio histórico aqui, de qual cidade é. Vamos ver de onde é, de qual cidade. Ó, veja só, é o pátio do Colégio Centro de São Paulo, em 2013. O local foi tombado pelo Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental da cidade de São Paulo. Foi em 2015. Então, aí é outro patrimônio histórico da cidade de São Paulo. Veja aí como é, que é o pátio do colégio. Observe aí muitas pessoas se movimentando, né? E o pátio, né, do colégio, veja o colégio aí também, né? Várias pessoas aí. E veja só como era essa imagem antes, que aí são marcas do passado, né? Essas duas imagens que a gente está vendo aqui, tanto da Praça Tiradentes do Ouro Preto, e quanto essa daqui, são as imagens do passado. Vamos passar para outra página, meus amores. Vamos lá. Todo mundo acompanhando, isso. Então, veja só. Na outra página está dizendo o seguinte: patrimônio histórico e cultural é um conjunto formado por bens históricos, né? Artísticos, arquitetônicos, imateriais e naturais, que têm importância pública, pois guarda informações sobre a história e a memória de grupos que compõem a uma sociedade. É isso? Então, patrimônio histórico é esse conjunto aí, formado por bem histórico, né? E artístico e arquitetônico. Então, vamos terminar assim, veja só. Ó, as imagens da página anterior, né, que mostram os exemplos de patrimônio histórico e cultural da cidade de Ouro Preto, de São Paulo, que nós vimos agora, e nós vimos vimos as imagens tanto de Ouro Preto como da cidade de São Paulo, né? Nós vimos lá, né, na página anterior, a gente viu. Essas cidades, elas mudaram com o tempo. Atualmente, mesmo com as mudanças, Ouro Preto é considerada uma cidade histórica, por nela predominam as construções antigas, né, que é lá em Ouro Preto, e que remete a um passado distante, guarda a memória da população que lá viveu. Então, a população que lá viveu naquela época, no passado, aí então aí tem alguma marca do passado, né, a memória antiga, né, construções lá, vocês viram lá, tem construções antigas, não é isso? E vamos ver aqui na cidade de São Paulo. Ó, na cidade de São Paulo, por sua vez, mudou hoje, né, não? Hoje, as construções que predominam são o quê? Prédios, né, grandes e avenidas, etc. Mas seu marco inicial permanece com a memória de sua função. Então, você observe a cidade de São Paulo antes, né, e agora. Mudou várias coisas, não foi? Tem muitos prédios grandes, ela ficou maior um pouco, tem a avenida, não é isso? Então, mudou um pouco, mas tem coisas que permanecem com a memória, a sua função, não é isso? Que é o patrimônio histórico da cidade de São Paulo. E agora nós vamos fazer o seguinte. Veja só, ó, por que você acha, vamos voltar lá para a imagem de Ouro Preto. Aqui nessa imagem aqui, vamos voltar aqui, por favor. Ó, por que o Ouro Preto é considerado uma cidade histórica? Vamos ver por que você acha que é considerado uma cidade histórica. Por que você acha? Porque é considerado uma cidade histórica, Ouro Preto, porque ele conserva muitas construções, né, antigas, né, que remetem a um passado e distante e preserva a memória da população que lá viveu. Então, é por isso que é considerado uma cidade histórica. E São Paulo, São Paulo, aqui nessa outra imagem de São Paulo, você pode observar qual é o marco histórico da cidade de São Paulo, considerada o patrimônio histórico-cultural. Qual é que você acha? Que eu até falei já na outra página. Então, é o pátio do colégio, né?
Então, patrimônio histórico da cidade de São Paulo é o quê? O pátio do colégio. Essa segunda imagem aí que vocês estão vendo, ok? Só para voltar para realizar um pouquinho, porque depois a gente repassa, tá ok? Então, vamos agora. Sim, a tia hoje vai deixar simplesmente essas duas questãozinhas aqui, ó. Só duas questãozinhas da página 51. O anjo está dizendo que é a conta da professora, mas não posso, né? Mas aí você faz sair com a ajuda do seu pai, de sua mãe, pesquisar, né? Quais são os patrimônios histórico-cultural da cidade onde você mora. Você sabe que cada cidade, que tem cidade, a cidade tem patrimônio histórico. Você vai pesquisar aqui na sua cidade, saber se tem algum. Aí você cita aí, ok? E aqui, quais as histórias e as memórias que elas guardam? Então, você vai também pesquisar também sobre isso. Que eu creio que Guadalupe tem. Aí vocês vão pesquisar quais são as histórias e as memórias que elas guardam, né? E quais são os patrimônios histórico-cultural da cidade onde você mora. Será que você acha que aqui tem? Se você achar que o Guadalupe tem, você escreve aí, ok? Eu estou falando relacionado à cidade de Guadalupe. Você acha que tem, se você acha que não tem, tudo bem. Então, aí é nossa atividade de hoje. A tia agora vai fechar o livro, todo mundo, não é isso? E boa tarde, até a